Bom dia, alunos. Esse é a questão 11, né, do roteiro 5. Então vamos lá. Na questão 11, fala assim: José está fazendo uma reforma em sua casa e precisa transportar caixas de materiais de construção de um cômodo para o outro. Pensando em agilizar o processo, José resolve transportar 2 caixas de cada vez. Então, para isso ele teve a ideia de amarrar uma caixa na outra com uma corda, que seria essa linha no meio aqui. A figura apresenta o esquema da ideia de José, tá? Então eu tenho aqui 2 caixas, uma amarrada na outra. No exercício, se a massa da caixa é 50 kg, eu coloquei 20 aqui. E a massa da caixa 2 é 30, eu coloquei 40. A força no céu é 40 newtons, eu coloquei 120 para não fazer um exemplo aqui. Então, a letra A pergunta, né, calcule a aceleração. Essa é a pergunta da letra A. O que você vai fazer aqui? A força resultante sobre as caixas é só o 120. Por quê? Porque as caixas têm peso, né? Tem o peso da caixa 1 aqui, mas tem a força do chão sobre, né? Vou chamar de N1 aqui, normal, né? A gente chama essa força do chão, de reação do chão, de força normal. Então essa força normal aqui, ó, ela anula o peso aqui. Aqui a mesma coisa, tem um peso para baixo, né? Mas a força normal aqui anula. Então só sobra mesmo de forças que atuam nas caixas a força que o José está fazendo aqui, né? Então ele está puxando aqui as caixas com uma força de 120 newtons. Então como é que você calcula a aceleração? Bom, você vai usar a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Quem é a força resultante? É o F, né? Só sobrou o F aqui, a força do José. Então, força resultante é o F. Quem é a massa? A massa é a soma das duas massas aqui, ó. M1 mais M2, né? 20 mais 40. Então, a massa aqui vai ser a soma das duas massas, né? Porque ele está arrastando as duas ao mesmo tempo. Então, essa força aqui, ó, tá puxando as duas. Então, você tem que somar as duas vezes a aceleração, tá? Então, quanto vale o F? 120. No meu exemplo aqui, no seu vale 40. Então, 120 igual massa 1. No meu exemplo aqui vale 20 kg. Então, 20 mais massa 2, no meu exemplo aqui, 40 kg. Simples assim. Então, vou fazer essa conta de mais aqui, ó. 20 mais 40, 60. E vai ficar assim, né? Aí, 60 vezes 120 igual a 60 vezes A é a mesma coisa que 60 vezes A igual a 120, né? Aí você vai passar os 60 dividindo 120 dividido por 60 dá 2, né? Vou cortar o zero aqui, 12 por 6. 2 metros por segundo ao quadrado. Então é bem simples assim, ó. A força resultante é igual à massa total, né? M1 mais M2 vezes a aceleração. Correto? Aí na letra B, ele quer a força de tração no fio, né? Que liga as duas caixas. Esse fio que liga as duas caixas, ele tem que fazer uma força para arrastar a caixa, né? Vamos supor que eu corte esse fio. Se eu cortar esse fio, o José está puxando a primeira caixa aqui. Se eu cortar esse fio aqui, a segunda caixa fica para trás, né? Ela não vai junto, porque quem que está puxando a segunda caixa? É a corda, né? Então a corda está fazendo uma força que a gente chama de tração, ela está tracionada, então eu vou chamar de T, né? Tração é quando você estica a corda. Então, como ela está esticada, fazendo força, a gente chama essa força de tração, uma corda tracionada. Quanto que vale essa tração? Você usa a segunda lei de Newton. Então, vamos escrever a fórmula aqui. Força resultante é igual a massa vezes aceleração.
Qual é o nome da força resultante? Agora o nome da força resultante é tração. Então eu vou colocar T no lugar do FR. T igual. Qual é a massa que está sendo puxada por essa tração? É o M1, né? M1. Então eu vou colocar M1 vezes aceleração. Então assim que vai ficar a forma. Tração igual a M1 vezes aceleração. Ou seja, essa força de tração está puxando só o M1. A corda não está puxando o M2. Quem está puxando o M2 é o José, né? E a corda está puxando o M1. Então por isso que ficou só o M1 aqui, ó. Ao contrário do início ali, porque a força F, que é a força do José, está puxando as duas, né? Porque se o José não tivesse aqui, ficava tudo parado. Mas aqui a corda está puxando só o M1. Então T igual a M1 vezes A. Quanto vale o A? O A é o valor que você achou na letra A. Porque os dois têm a mesma aceleração, né? Essa caixa vai ter a mesma aceleração que a outra, porque está tudo ligado por uma corda. Então tem que ter a mesma aceleração. Então a tração vai valer M1, que é 20 quilos. No seu exemplo aí é 50 quilos. M1 vezes o A, que é 2. Então 20 vezes 2, 40 newtons, né? Tração é força, então vai ser dado em newtons. Então é assim que se faz a questão, né? 11. Bem tranquilo até. Até o próximo vídeo.